Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a aplicação da pena no direito penal brasileiro. E a partir disso, a gente faz uma introdução ao critério trifásico de aplicação da pena. É assim que funciona no nosso ordenamento jurídico. Quando o juiz vai aplicar a norma abstrata ao caso concreto, ele se fundamenta num critério que se subdivide em três etapas. Por isso que é chamado de critério trifásico e é previsto expressamente pelo artigo 68 do Código Penal. Esse critério trifásico estabelece que, num primeiro momento, o juiz vai fixar a pena base, levando em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Numa segunda etapa, ele passa a analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes, previstas lá na parte geral do Código Penal e também previstas em algumas leis penais extravagantes. E, por fim, as causas de aumento e de diminuição de pena, também chamadas de majorantes e minorantes. Essas podem estar previstas tanto na parte geral quanto na parte especial, nos próprios tipos penais incriminadores. Basicamente, essa é a estrutura da aplicação da pena no nosso ordenamento jurídico. Avançando um pouco mais, o que a gente pode dar de dica num primeiro momento? Quando a dosimetria da pena chega para o momento do juiz fazer essa aplicação, a primeira providência que ele tem que tomar, o primeiro ponto que tem que ser observado é o seguinte: o juiz deve observar se o caso concreto trata de um crime em sua modalidade simples ou se existe uma forma qualificada ou privilegiada desse crime. Por que tem que ser essa a primeira providência? Porque se eu tenho uma qualificadora ou um privilégio, eu vou ter um novo patamar de pena. Seja para mais, seja um patamar de pena enrijecido, no caso as qualificadoras, ou privilégio que coloca um patamar de pena abstrato novo para o caso concreto, só que para baixo, de maneira mais branda, com uma pena mais tranquila por parte do Estado. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser verificado, se o crime está na forma simples, qualificada ou privilegiada. A partir desse momento, fixando esse conceito inicial, o juiz aí sim passa para a aplicação da pena, considerando na pena base as circunstâncias do artigo 59. Feita essa pena na fase inicial, ele passa para a análise intermediária lá das agravantes e atenuantes. Um ponto aqui para essa introdução que já vale a pena deixar claro é o seguinte: quando o juiz vai para a etapa intermediária da dosimetria, o juiz tem liberdade de escolha aqui no tocante à quantidade de aumento e de diminuição que ele vai impor na pena imposta lá na pena base. Então, o legislador não diz o quanto deve aumentar e o quanto deve diminuir. As agravantes e atenuantes não estabelecem, portanto, não há uma previsão abstrata na lei de quantidades, seja em patamar fixo ou variável. Cabe ao magistrado verificar isso no caso concreto. Lembrando que, de acordo com o STJ, a orientação da súmula 231, no momento de aplicar a pena na segunda etapa, essa pena não pode ultrapassar o máximo abstratamente previsto e também não pode romper o patamar mínimo. É a orientação da súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira etapa, as causas de aumento e de diminuição da pena, já é autorizado que essa pena rompa os patamares mínimos e máximos abstratamente previstos. E uma diferença importante aqui de verificação prática é que, se no tocante agravante e atenuante não há um patamar estabelecido pelo legislador, cabe ao juiz verificar isso no caso concreto. Num cenário diferente aparecem as majorantes e minorantes, porque aqui o legislador coloca o quanto deve aumentar de pena, seja em patamar fixo, então, por exemplo, a pena aumenta-se de 1/3 em tais circunstâncias, ou num patamar variado, onde o juiz pode estabelecer um aumento ou uma redução de pena, por exemplo, de 1/6 a 2/3. Toda vez que o legislador colocar esse tipo de parâmetro, nós estaremos diante de uma causa de aumento ou de diminuição da pena. Não havendo esse tipo de orientação, teremos um agravante ou um atenuante. Esse é um equívoco bastante comum na prática, bastante comum dos estudantes de direito também. Fica aqui um critério importante para a gente saber diferenciar a natureza dessas circunstâncias.
Lembrando também que agravante e atenuante não vai ser encontrada em nenhuma circunstância na parte especial do Código Penal. Elas estão lá na parte geral, no artigo 61, 62 e seguintes do Código Penal. Já as causas de aumento e de diminuição, essas sim, estão espalhadas pelo Código. Nós temos, por exemplo, a tentativa, que nada mais é do que uma causa geral de diminuição de pena, prevista lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E temos inúmeras circunstâncias dessa natureza espalhadas pela parte especial. Ficam aqui, portanto, algumas dicas para a gente introduzir essa ideia da aplicação da pena, introduzir um estudo sobre a dosimetria. Nos próximos vídeos a gente vai trazendo outras informações para aprimorar, para aprofundar um pouco mais o que a gente viu nessa introdução.